Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Alan Murilo e hoje a gente vai estar dando continuidade na nossa disciplina Meu papel no desenvolvimento sustentável, componente curricular, água solvente universal. Por gentileza, solicito que peguem seus diários de bordo para que a gente possa dar início à nossa aula. E o tema de hoje será um tema muito interessante. Acredito que a aula vai ser meio curtinha, mas será um tema bastante interessante para a gente refletir a respeito do nosso estudo sobre a água. O tema de hoje é pegada hídrica, pessoal. Então, quando a gente fala em pegada hídrica, a gente está falando basicamente de uma água que a gente não enxerga. Quando a gente pensa em consumo de água, né, a gente tende a ver mais aquela água que a gente consome no nosso dia a dia, aquele consumo direto. Do tipo, quando eu vou no banheiro e dou descarga, ao tomar um banho, a água que a gente usa para cozinhar, a água que a gente usa para lavar o carro, lavar os nossos pets, enfim. Essa água é o consumo direto, né, que a gente está pegando, abrindo a torneira, vamos assim dizer, e está fazendo o uso, o gasto direto dessa água. Agora a pegada hídrica, ela é definida como um indicador do volume de água doce gasto na produção de bens e serviços. Então, quando a gente pensa em pegada hídrica, ao olhar assim os itens que a gente tem em nossa volta, muitos deles eh, tiveram que ter um gasto de água para que eles pudessem ser produzidos. Desde esse microfone aqui que eu estou usando para fazer a gravação, a mesa de som aqui do professor, a impressora, o papel sulfite que a gente usa para escrever, a roupa que a gente veste, todos esses processos, né, para fabricação desses bens são necessários o uso da água. Então, essa água a gente está gastando, mas a gente não vê. Mas não é porque a gente não viu que a gente não gastou. Quando a gente usa uma roupa, foi gasto muitos e muitos litros de água para que essa roupa fosse produzida, essa calça, essa camiseta, essa blusa. Então, esse conceito é relativamente novo, foi criado em 2002. Então, ele surgiu como uma forma da gente poder observar o gasto direto e o gasto indireto ao longo de toda a cadeia produtiva de bens e serviços. Basicamente, sobre pegada hídrica, ela pode ser classificada em três tipos principais, sendo eles pegada hídrica verde, azul e cinza. Então, qual que é a diferença entre cada um desses itens, pessoal? Quando a gente fala em pegada hídrica azul, ela está se referindo ao cálculo de água superficial ou subterrânea evaporada, incorporada em produtos, devolvida ao mar ou lançada em outra bacia. Quando a gente fala da pegada hídrica verde, a gente se refere à água da chuva, que evapora ou é incorporada em um produto durante a sua produção. Então, por exemplo, a pegada hídrica verde, o alimento, quando chove por exemplo, para crescer a planta de um pé de arroz, a gente vai ter que gastar a água para que essa muda, esse pé de, eu não sei se é pé de arroz que fala, mas entendendo o conceito, né? Ou a gente vai produzir uma hortaliça, vai produzir algum alimento para a gente comer e, e esse alimento necessita de água, essas plantas necessitam de água para poder crescer, para poder se desenvolverem. Então, a água da chuva, quando cai, ela é incorporada nessa planta. E o pé cinza, a pegada cinza se refere ao volume de água necessário para diluir a poluição gerada durante o processo produtivo. Então, por exemplo, quando vai produzir um carro, todo aquele resíduo que sobra da parte de plástica, parte de polímeros, parte de chassi, parte metálica do carro, toda essa sujeira,
essa toda essa poluição, né, gerada, ela vai precisar ser diluída por alguma coisa, né? E como a gente já está estudando há um bom tempo, né? E a gente já na aula passada adentrou bem nesse tema por que a água é o solvente universal? Por quê? Porque ela consegue dissolver muitos e muitas substâncias. Então ela é amplamente usada na indústria em diversos processos. No carro, por exemplo, utiliza-se muita água para resfriamento da parte dos metais. Ou quando vai fazer uma chapa que você precisa moldar o, o metal, a peça para ficar do tamanho, do jeito que você necessita para instalar no carro, é necessário o uso da água para o resfriamento, por exemplo. Então toda essa água que é usada nesse meio produtivo e para diluir essa, vamos dizer assim, essa sujeira que é causada pelo meio produtivo, ela entra na pegada hídrica cinza. Analisar a pegada hídrica, como foi falado, ela é fundamental para a gente conhecer o volume gasto na produção de certos produtos para criar formas de reduzir o uso. Então, assim, quando a gente pensa na produção agrícola, ela é uma produção que consome muita água, a gente tem que analisar é, desde o início essa pegada hídrica para poder entender aonde que está indo a, essa água, né? Para onde, de que forma que a gente está gastando essa água? Se a maneira que a gente está usando a água não está excessivamente, não está passando dos limites do necessário para que a planta cresça com saúde, que ela se desenvolva bem. Então é para a gente otimizar o método, os sistemas produtivos, né? o, a cadeia produtiva, a gente precisa saber como a gente está gastando. É a mesma coisa quando a gente está endividado e a gente precisa dimensionar melhor os nossos gastos. Quando a gente conhece bem aonde que é o nosso ponto fraco, aonde que a gente está gastando mais, para a gente no outro mês saber, opa, esse mês aqui eu gastei muito comprando salgadinho, comprando doce, então eu vou dar uma cortada, mês que vem vou diminuir esse gasto porque vai acabar fazendo mal para mim. Mesma coisa com a pegada hídrica, é o quanto que a gente tem de água e o quanto que a gente pode gastar, a maneira que a gente está gastando ao estudar essa maneira de gastar a água, a gente entende melhor e consegue otimizar a cadeia produtiva. É, como foi falado, né, para conhecer o volume gasto na produção de certos produtos. Existem produtos que consomem muito mais água do que outros para serem produzidos. Por exemplo, a carne, para que a gente possa produzir 1 quilo de carne, a gente gasta mais água do que para produzir 1 quilo de vegetal, por exemplo. Então, sei lá, depois a gente vai ter exemplos melhores ali para a gente analisar caso a caso. Mas se a produção de carne consome mais água do que a produção vegetal, logo uma pessoa que consome muito produto de origem animal, ela vai ter uma pegada hídrica maior de quem consome produtos de origem vegetal. Então, de acordo com as estimativas, lembra que no começo da aula foi falado que quando a gente pensa em consumo de água, a gente tende a sempre associar com a água lá que a gente está gastando diretamente, abrindo a torneira para fazer nossas atividades, para fazer o nosso consumo, para tomar banho, para lavar roupa, para cozinhar. Então, esse consumo direto, a gente tende a associar isso. Mas, de acordo com estimativas, apenas 5% do total da pegada hídrica de uma pessoa provém desse gasto direto. Então, olha só como é uma parcela bem pequena. Às vezes a gente se pega imaginando, nossa, preciso diminuir meu consumo de água porque eu tô gastando demais. A gente tem que se policiar, né, para ter bons hábitos. No caso, escovar os dentes, sempre deixar com a torneira fechada. Na hora do banho, não gastar tanto tempo tomando banho para consumir menos água. É, todas essas pequenas ações, elas mesmo assim que lógico que a gente tem que pensar muito em diminuir
nosso consumo de água, né? Consumir água de forma consciente, mas o consumo direto ele representa, de acordo com estimativas, apenas 5% do total da pegada hídrica. Então, a maior parte, né, 95% da parcela de água que a gente consome, a gente já consumiu e nem viu. A gente já consumiu no momento que a gente vai comer um alimento, no momento que a gente veste a roupa, no momento que a gente calça o sapato, no momento que a gente vai mexer no celular, vai andar de carro. Toda essa água, né, a gente já gastou, já consumiu. A gente já, vamos dizer assim, estamos no banco já devendo, é, 95% do nosso consumo já foi, a gente nem percebeu, a gente já entra devendo. Esses 5% restante é apenas gasto direto, mas às vezes representa uma parcela pequena, mas temos que ter consciência, né? Não apenas no consumo direto, mas também nos nossos hábitos do dia a dia, o consumo que a gente tem. Se a gente é uma pessoa muito consumista, que fica refém de compras e compras exageradas, coisas que a gente não precisa, a gente está também sendo mais consumista também quanto à água, né? A gente está fazendo também deixando uma pegada hídrica maior no nosso planeta. É, Conforme foi falado, né, para a gente finalizar, né, vamos dar alguns exemplos aqui de consumo de coisas que a gente consome e não percebe, né, dessa água que a gente não vê, vamos assim dizer, né, já que a gente entendeu que a pegada hídrica se refere à água que a gente não vê, eu vou até dar um zoom aqui para a gente entender melhor. Ó. É, Temos aqui para a produção de cerveja. Para produzir 1 litro de cerveja, é gasto 5,5 litros de água. Para a produção de arroz, 1 quilo de arroz, a gente gasta 2.500 litros d'água. Para a produção de 1 quilo de manteiga, a gente gasta 18.000 litros d'água. Para a produção de leite, 1 litro de leite, a gente gasta 712 litros e meio d'água. Daí lembra que a gente falou a respeito de produtos de origem animal e produtos de origem vegetal. Vejam como a manteiga e o queijo, por exemplo, o queijo. Para produzir 1 quilo de queijo, a gente gasta 5.280 litros d'água. Em comparação com arroz, para produzir 1 quilo de queijo, a gente gasta praticamente o dobro de água do que para produzir 1 quilo de arroz. Produtos de origem animal consomem mais, necessitam de um gasto maior de água do que produtos de origem vegetal. A carne de boi, para produzir 1 quilo de carne de boi, 17.000 litros d'água. Então, são alguns exemplos para a gente ter em mente, né, de como, quando a gente está consumindo, é, a pegada hídrica ela tá no nosso dia a dia, tá no nosso desde o momento que a gente acorda, todas as coisas que a gente faz, os nossos utensílios, as coisas que a gente usa, ela é uma coisa que está presente conosco. Então, para a gente ter uma ideia de que o gasto de água, consumo de água, não se refere apenas ao nosso gasto direto. Ele está envolvido em todas as coisas que a gente faz e os bens que a gente consome. Para fazer esse slide, foram utilizados duas referências, né? Foi usado um texto da Pegada Hídrica, que está disponível nesse link no vídeo do Mundo Educação, e a água que você não vê, disponível no Aquablog. Para hoje, na aula presencial, a gente vai estar fazendo a leitura desse texto da Pegada Hídrica do Mundo Educação, uma leitura em conjunto, e vamos debater os principais pontos. E fica aqui o meu agradecimento para todos que estão assistindo essa aula. Desde já, meu muito obrigado. E até a próxima, pessoal. Falou!